Está no ar o programa Você e a Lei, com o advogado de imigração, Dr. Moisés Absan. Donald Trump ganhou. E agora? Como fica a situação dos mais de 11 milhões de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos? Para ajudar você a entender melhor as implicações legais das políticas de imigração e explorar as opções disponíveis para quem está em risco de deportação aqui no país, Dr. Moisés Absan vai ajudar a tirar mais as dúvidas e discutir detalhes mais técnicos e orientação necessária para o seu caso. E atenção, a partir do dia 26 de novembro, o programa Você e a Lei será ao vivo, isso mesmo, ao vivo com a sua participação. E é uma oportunidade para tirar suas dúvidas sobre imigração e entender melhor os seus direitos. Deixe agora mesmo suas perguntas aqui nos comentários deste programa e não perca essa chance de participar. Aproveite também e inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para saber quando entrarmos no ar. Dr. Moisés Absan, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer. A última vez que estivemos aqui foi no dia 5 de novembro. Fizemos um programa sobre quem seria Quem o vai futuro, ganhar? Quem vai ganhar. E ali fizemos um programa de suposições. Sim. Se Trump ganhasse, seria dessa forma, isso baseado na sua experiência como advogado de imigração. Se Kamala Harris tivesse ganho, como seria? E agora nós temos já um cenário real, né? Um cenário muito real. O tema desse programa é Trump ganhou. E agora? Como fica os quase 12 milhões de ilegais? Isso, né? Que eles falam, 12 milhões, mas eu creio que eles têm 20 milhões aqui, ou mais. Esses 11 milhões é porque eles têm um cadastro. Mas, por exemplo, quem passa pela fronteira e não tem um registro, ele não é contado, né? Esses são estimados, eles não têm uma ideia. Tem uma ideia. Não tem uma ideia. É verdade. Donald Trump ganhou. Então, quais são as principais mudanças na política de imigração implementadas durante o primeiro governo de Donald Trump? Quais foram as que mais afetaram o imigrante naquela altura, naquela época? Na primeira vez? No primeiro mandato. Primeira vez que o Trump era presidente, as pessoas estavam muito nervosas e tinham medo de ser deportado. E ele fez tudo difícil para os advogados para fazer os casos. Agora, essa vez, vai ser pior, porque ele falou ele quer deportar 20 milhões de pessoas e não tem jeito para ele fazer isso. Pois é, isso que você falou é muito interessante. Ele não tem jeito de fazer isso porque não tem material humano para que se possa fazer isso. Primeiro, deportação, né, doutor Moisés, você me corrija se eu estiver errado, não é um processo tão simples. Uma pessoa só não pode, um agente de imigração só não pode prender a pessoa, botar no avião e mandar para o Brasil. Todo mundo tem direito a um advogado e tem direito à justiça, não tem? Isso é que Trump quer. Ele quer mudar as leis, que se eles pegam uma pessoa, já pode botar ele fora. Hoje não é assim. Por exemplo, Não. Hoje, vamos dizer que tem um imigrante indocumentado aqui, essa pessoa ela é presa. Qual o processo que começa desde a prisão dela, se ela é indocumentada? A primeira coisa, nós temos que decidir que caminho ela pode tomar para ser livre da deportação e se dá certo para receber o green card. Agora, não tem muitas defesas. Mesmo hoje, sem o Trump ainda ter assumido? Sim, mesmo hoje. O problema não vai mudar com Trump, não vai ser melhorar. Mas hoje, se eles querem deportar você pode falar, se você está aqui 10 anos ou mais, tem uma criança ou uma esposa americana, você pode aplicar para a lei de 10 anos. Ou você pode aplicar para asilo político, você tem que fazer isso durante o primeiro ano de entrada. Sim. E tem que provar que... Tem perseguição política, né? Tem muito, Cada país... Se a pessoa tem uma perseguição política no país de origem, ele tem que provar que ele tem essa perseguição, né? Sim, mas para provar não é tão difícil, porque ele sabe que as pessoas saem do país muitas vezes só com as roupas que eles têm. Sim. Não tem provas.
Mas no caso, a pessoa, ela foi presa hoje. A primeira coisa que ela faz é um juiz vai ouvi-la. Ela tem quantas cortes até ser deportada? Primeiro, o primeiro juiz chama bond hearing. Ok. Fiança. Ok. Para ver se eles vão dar uma fiança para essa pessoa. Ah, então deportação cabe fiança também? Eu não sabia, eu pensava que era só crimes. Então, alguém vai ser deportado, se de repente o juiz estipula uma fiança, ele pode sair e o caso dele ele pode acompanhar fora da cadeia. E de vez em quando, se o caso é muito bom, é uma mulher que tem 3 crianças americanas, eles vão deixar a pessoa sair sim por uma fiança. Sim. Mas outras pessoas, os jovens, eles vão ter que pôr uma fiança grande, 10, 15 mil dólares. Uau! E não é pouco dinheiro, né? E também não é como casos criminais que você põe 10%. Aqui você tem que ter todo o dinheiro. Isso é no caso das leis de hoje. Você me falou que o Trump quer mudar essas leis. Ele quer simplificar a maneira de quando o indocumentado ele é preso. E logo após ele ser preso, ele quer logo que ele seja deportado sem passar por esses juízes, não é isso? Sim, ele quer fazer isso, mas vai ser muito difícil para ele fazer isso. Porque isso é constitucional, está na Constituição. Nós temos a Constituição que fala que todo mundo tem direito de ir na corte e lutar para seus direitos. Mas o Trump, ele quer mudar isso. Ele quer mudar tudo. Ele quer... Hoje ele tem, como diz no Brasil, a faca e o queijo na mão, porque o Trump ganhou no colégio eleitoral, ganhou no voto popular, ele tem a Câmara, uma maioria da Câmara hoje, da Casa dos Representantes, é republicana, ele tem a maioria no Senado, é republicano, e ele tem a maioria no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. É verdade, mas ainda nós não sabemos se a Câmara de Representantes que vai acontecer, porque ainda eles estão em processo de contar tudo. Ainda não saiu os finalmente, né? Mas não parece muito bom para os democratas. Eu estou a perceber isso, estou vendo então, o que vai acontecer, se Trump ganha tudo, ele vai poder fazer o que ele quer, mas em 2 anos, tudo vai mudar mais uma vez. Porque tem as eleições de midterm. Midterm, tem eleições para o Congresso. E aí, depende como o Trump se comporta, o que ele faz no primeiro 2 anos, vai afetar se os que eles vão votar vai ser republicanos. Sim. Isso que ele quer. E tem pessoas que, por exemplo, os próprios republicanos não têm... tem pessoas lá que são pessoas republicanas, mas são pessoas que são mais moderadas, não são tão alinhadas com o Trump. Que eu já vi... MAGA. Com o MAGA, que acaba sendo uma porcentagem. Quais são, Moisés, exatamente, o que é que significa exatamente o imigrante ilegal quando ele ouve a palavra deportação em massa? Quando ele ouve isso, ele está em casa, ele ouve, ele está indocumentado, ele sabe que não está legal aqui. Qual o risco que ele sofre? Alguém na casa... Ele não cometeu nenhum crime. Vamos dizer que o imigrante ele não cometeu nenhum crime, a única coisa que ele cometeu aqui, na verdade, é estar indocumentado. Aí ele pega o carro dele, ele vai dirigindo. A polícia, ele para, ele passa direto num stoplight, ou então no stop, passou direto sem dar parada no stop, e a polícia para ele. Já ali daquele momento já vai apresentar um risco para esse imigrante indocumentado? Depende aonde eles vivem. Se vive em New Jersey, Newark, em Manhattan, New York, Boston, Massachusetts, todos esses lugares são santuário. Sim. E o que acontece numa cidade santuário, a polícia não quer ajudar o governo federal. Sim. Não faz nada para eles. Isso é uma das coisas que Trump está louco, porque ele quer pegar as polícias e fazer eles deputados de... Ser polícia dele, ser polícia para dele. Ser polícia, né? Para ser polícia da ICE. Né? Inclusive, já foi tema aqui no nosso Seba Brasília Television. Se você não viu ainda, você pode ir lá, principalmente lá nos vídeos passados, tem lá no vídeo New Jazz em Foco,
aonde, e Massachusetts em foco também, aonde a governadora de Massachusetts já disse de antemão que não vai usar a polícia de Massachusetts, a polícia estadual, para fazer esse visto de imigração. A governadora de Nova York também já se pronunciou, Kate Hochul, que não utilizará nenhum sistema do governo. Isso é muito importante. Isso é importante? Muito importante, porque se a polícia começa a trabalhar como imigração, a comunidade vai ficar louca, porque eles vão estar em todos os lados. E essa questão da cidade santuário, a gente sabe que isso é uma lei. O policial que trabalha para uma cidade como Newark, ele não pode pegar uma pessoa só porque é ilegal, prender e levar para a imigração. Ele não pode. Mas, em contrapartida, o Trump ele tem a verba federal. Ele pode sufocar esses chamados locais santuários, como estados santuários, cidades santuários. Ele pode segurar a verba, cortar a verba, porque esses estados são santuários. Ele pode fazer isso? Que ele pode fazer muitas coisas, porque ele eu creio, um pouco louco, mas ele pode mandar o military para procurar as pessoas. Imagina isso. Mas tem uma lei também que diz que o militar ele não pode ser contra quem está dentro dos Estados Unidos. Ele é só para defender de ameaças externas. Ele está falando que ele vai mudar tudo isso. Ah, entendi. Então, agora não pode, mas ninguém sabe que agora pode. Não pode, mas ele vai... Se ele ganha isso, porque eu não sei como isso aconteceu, todo mundo tem medo dele, eu penso. Uhum. Doutor Moisés, o senhor tem mais de 40 anos de experiência, o senhor já viu aí muitos governantes passarem por aí, uns mais radicais, outros menos, uns republicanos, outros democratas. Muitos já tentaram fazer a chamada deportação em massa e a gente sabe que existe uma falta de pessoas para trabalhar para fazer isso. Ele só tem 6 mil pessoas trabalhando para ICE. Em todos os Estados Unidos? Todos os Estados Unidos, 6 mil. Imagina 6 mil procurando para 20 milhões. Não tem jeito. Agora é isso que eu estava falando, é isso que eu estava querendo chegar. Por exemplo, a pessoa que não foi uma corte, vamos dizer agora prioridade. Quem são as prioridades? A pessoa entrou pelo chamado caicai, que é uma forma pejorativa de dizer que você se apresenta a uma polícia de imigração na borda, lá na fronteira, e você recebe lá uma corte, tem que ir na corte. Se essa pessoa não vai na corte, ela automaticamente já entra para deportação. Sim. Essa pessoa some aqui dentro. Essa pessoa automaticamente já está na lista prioritária desses que ele quer deportar? Essas pessoas estão na lista que ele vai querer deportar. Ele também vai querer ver todo mundo que já tem uma ordem de deportação e não saiu. E tem muitas pessoas assim. Tem muitas. E também ele vai querer ver as pessoas que entraram com visto de turista e ficaram fora do prazo. Tem mais pessoas assim que entraram com visto e ficou fora do prazo do que pessoas cruzando a fronteira. Inclusive, já temos dados que mostram que chega a 230 mil brasileiros indocumentados que entraram com visto e permaneceram após os 6 meses aqui e se tornaram indocumentados. E ilegais também, ilegais é uma palavra também muito forte. Acho que a gente devia começar a tratar de uma forma que chama mesmo. É indocumentado, não tem um documento para permanecer aqui. E estima-se já de ser 230 mil. Essas pessoas, eles têm fingerprint, eles têm dados dessas pessoas. Essas pessoas acabam também sendo mais fáceis de ser encontradas também, né? Mas eu penso que ninguém é estúpido. Se eles sabem que o governo está procurando para todos eles têm que mudar o endereço. Claro, porque senão eles vão... Lá eu morava em Massachusetts, contando agora casos aqui que eu vivi, e próximo a onde eu morava, a polícia de imigração foi atrás de uma pessoa que inclusive estava devendo corte. Chegou lá, essa pessoa não estava lá, mas nessa mesma casa morava uma pessoa que era indocumentada. A pessoa que era indocumentada não estava sendo procurada, mas como não acharam o que eles foram procurar, acabaram levando essa pessoa indocumentada. Isso pode acontecer também. Isso no librete que eu escrevi, e vou trazer para você, eu expliquei quando a imigração, ICE, bate na sua porta, não deixa eles entrar. Eles têm que ter uma ordem do juiz para poder entrar. Então, o que acontece? Todo mundo tem medo de imigração e a imigração fala, eu só quero fazer umas perguntas. Então, ele fala, entra.
Aí abriu a porta... Abriu a porta, chama waiver. Bye bye seus direitos. Porque você abriu a porta. Você abriu a porta. Então agora eles têm direito não só perguntar da pessoa que é dono do apartamento, mas todo mundo que está sentando aí. Doutor Moisés, uma coisa que você falou, isso é muito importante. O imigrante, às vezes, tem que saber que ele também tem direito. Quem vive aqui também tem direito. Principalmente quem vive sobre as leis. Vamos dizer que a única coisa que essa pessoa fez foi ficar fora do status. Ela tem o direito dela. As pessoas têm que saber que ela tem o direito dela. E o senhor na vez passada, o senhor fez uma cartilha. O senhor já me falou que está preparando uma nova cartilha para saber dos direitos dessas pessoas que elas podem ser contempladas com os direitos dela também, né? A coisa... Olha, primeira coisa para você saber, os republicanos falam que eles não gostam de pessoas ilegais aqui. Sim. Eles querem que todo mundo entre legal. Mas que eles não entendem, ou eles entendem, mas não querem aceitar isso, as pessoas que vão na fronteira e falam, eu quero asilo político, eles deixam ela entrar para fazer o asilo, essa pessoa não está ilegal aqui. Ela está num processo. Porque a lei está bem claro. Eles têm direito de aplicar para asilo político. Então, eles estão ilegais, mas não estão. Porque eles estão no limbo, eles estão chamados no limbo, Sim. eles estão no processo, né? No processo, sim. É verdade. Vocês estão gostando do programa? Vocês estão gostando? E olha, eu tenho uma novidade para falar para vocês, que a partir do dia 26 de novembro, o programa Você e a Lei será ao vivo. Isso mesmo, ao vivo e, claro, com a sua participação. É uma oportunidade de tirar suas dúvidas sobre imigração e entender melhor os seus direitos. Deixe suas perguntas, inclusive agora nos comentários deste programa, e não perca a chance de participar. Inscreva-se no nosso canal e ative, claro, as notificações para saber quando vamos estar no ar, ao vivo, para que você possa participar. Nosso convite, a partir do dia 26, vamos estar aqui, porque vai ter muita coisa para se falar, não vai, Moisés? Muita coisa. Muito. Você vai ver que quando o Trump começa a procurar essas pessoas, todo mundo vai ficar nervoso, porque eles já estão muito nervosos. Já estão nervosos e o homem nem assumiu ainda. Não assumiu o cargo, mas eu creio que as pessoas que estão no lado dele, que trabalham no governo, eles já começaram, porque nós vimos aqui o caminhão da imigração, do ICE. Uhum. Rondando, yeah. Então eles vão querer pegar as pessoas. Olha, o presidente Trump, falando aqui para você, ele falou na campanha sobre terminar com o DACA. Como essa decisão impacta os imigrantes que se beneficiam deste programa, doutor? O DACA hoje ninguém consegue mais se inscrever, ele já está fechado. Como as pessoas que já obtiveram esse direito podem ser afetadas se ele quiser acabar com esse programa? Olha, eu penso que se ele quer acabar com esse programa, muitos advogados vão correr para a corte para falar que não, isso não é justo. E na verdade não é justo. Esquece das leis. A pessoa entrou aqui quando era pequeno, agora é um adulto. Sim. Muitos deles são pessoas profissionais, Sim. médicos, doctors, dentistas, advogados. Então, eles não vão poder deportar tão fácil essas pessoas, porque eles vão lutar. E uma coisa que tem nos Estados Unidos é justiça. A justiça está aqui. O juiz ele tem um papel importante para fazer justamente o julgamento de cada caso. Então, não é um país que tem uma ditadura onde a pessoa vai lá e manda. Os juízes vão ser ouvidos, as pessoas vão ser ouvidas. Eu sei que é diferente do que Brasil, porque no Brasil eles falam primeiro advogado que corre e entrega seus papéis para a corte, ganha o caso. Se você corre primeiro, você vai ganhar o caso. Aquele que demorou vai perder. Mas aqui não é assim. E para os Dreams, que são os beneficiários do DACA, quais são as opções legais para eles para, sair do DACA? Por exemplo, ele está no DACA, mas se ele, sei lá, casar com um americano, quais seriam os caminhos que os Dreams teriam? Ok, dependendo do caso,
ou ele tem um casamento ou família aqui, e com isso, e se ele casa, claro, podemos ir para a corte e pedir para os advogados da imigração para fechar o caso. Agora, uma coisa interessante, desde a última eleição de Biden, Sim. os advogados de ICE, da imigração, eles entram em acordo com todos os advogados para fechar casos, porque com COVID, eles ficaram atrasados 2 milhões de casos. Uau! Então, eles não têm jeito para terminar isso. Então, Esses casos, inclusive, podem aumentar com essa política, não pode? E então, eu recebo todas as semanas um e-mail deles falando que se eu quero fechar o caso, ou o juiz quer fechar o caso, então nós temos que decidir se é bom para fechar ou não. O Trump também, vamos ser justos aqui, o Trump também tem coisas que, ao meu ver, são beneficiárias, como, por exemplo, ele disse que pessoas que se formarem em faculdades, é uma proposta dele, proposta de campanha, que se formarem em faculdades, elas receberiam automaticamente o Green Card. Você acha que isso é possível ou também é só falácia de campanha? Então, ele pode fazer isso, mas nada vai ser automático quando é o Green Card, porque eles têm que investigar pessoas, ver se eles não são criminais e se eles têm a diploma que eles falaram que eles têm, a experiência. Então, nada é fácil com imigração. Eu tô começando a ver que muitas vezes, às vezes, tem um temor aí, tem uma coisa meio que, uma euforia, sabe? Mas principalmente quando eu converso com o senhor, eu percebo que a imigração, ela é muito séria e ela segue muitas leis que não conseguem ser mudadas do dia para a noite. Mesmo ele sendo o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo. O presidente não pode mudar a lei. Só o Congresso pode fazer isso. E tem que fazer isso bipartidariamente, democratas e republicanos juntos. Sim, porque nenhum dos dois tem suficiente pessoas para aprovar uma lei. Porque a Partida Democrata no Senado perdeu e agora tem 47, e precisa 50 para ter metade das pessoas. Existem algumas leis, principalmente as leis pétreas, né, que são as leis que estão mesmo na Constituição, que precisa de um número suficiente, que às vezes eles usam até o filibuster, né, que eles têm que ter um número X, por exemplo. Não só basta todos os republicanos, eles têm que ter os republicanos e mais a metade dos democratas. São leis muito... Não, o que eles precisam é ter 60%. 60%, né? 60%. Então, não importa, porque o que eles fazem para atrapalhar a gente, a lei, eles entregam a proposta para uma lei e todo mundo tem um tempo para falar. Sim. Mas quando eles não querem aprovar essa lei, eles começam a fazer uma coisa que chama filibuster. Filibuster é só que eles falam e não param de falar, até que esgota o tempo. Uhum. Então, isso que eles fazem. O democrata sempre estava falando, nós queremos mudar essa lei, não é bom, mas agora eles vão precisar usar isso. É verdade. Uma das propostas do Trump também é limitar o acesso de imigrantes ilegais a serviços públicos, a benefícios públicos, como saúde. Isso já é mais fácil do ponto de ver que o Obamacare é um programa nacional, né? Olha, os imigrantes ilegais nesse país não têm direito, não recebem nada. Você sabe que eles pagam para o governo por imposto 50 bilhões por ano e não recebem um centavo de volta e não tem nenhum direito para retirar, pensão, não tem nada. Principalmente quando eles fazem o Tax ID, né? Que já retira na fonte também, né? O Tax ID não é o Social Security, ok? Então, quando um patrão paga com Tax ID, 1099, Do 1099. eles não tiram os impostos. Eles dão tudo para você e você tem que fazer isso. Mas quando dão um cheque para um imigrante indocumentado, eles retiram o imposto também? Muitos dos chefes tiram tudo, sim. Mas você não acaba tendo, lá na frente você não tem direito de nada. Mas o imigrante não tem direito de receber o dinheiro de volta. Sim. Então, se ele pagou
10, 15 mil dólares por ano em impostos. O americano recebia de volta 7, 8 mil. Mas o imigrante que está ilegal aqui recebe 0. Uau. Nada. E também... E colabora, porque está trabalhando, está pagando imposto. Sim, ele está pagando impostos, mas não recebe benefício. Isso ninguém fala, né? Tem até um meme aí que usam, que falam de uma emissora. Isso a emissora X não mostra. Isso ninguém fala, que o imigrante paga o imposto, mas não recebe o benefício. É uma loucura. Doutor Moisés, estamos chegando quase na reta final do nosso programa, mas eu queria saber quais os fatores, existem alguns fatores que um juiz de imigração ele pode evitar uma deportação? Olha, ele só pode evitar a deportação se o pessoa que ele está no processo de deportação Tá em charge, né? tem uma lei que ajuda eles. Senão, não pode fazer nada. Tem que achar um caminho. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Olha, esse é o primeiro você e a lei, após Donald Trump ter ganho. Existe muita especulação, existe muita gente falando, muito blá, blá, blá. Mas a primeira coisa que a gente indica para você, principalmente o doutor Moisés sempre fala isso aqui, é quando você tiver dúvida, procure um advogado de imigração mais próximo a você, uma pessoa que você confie, e procure seus direitos. Não adianta ficar sem conhecer os direitos, né, doutor Moisés? E não adianta usar esses notário público, de agências de viagem, de viagem, de tradução, não é boa ideia. Porque isso é tão importante na sua vida. Imagina se eles criam um problema. Porque já tinha muitos casos assim. E falando em criar problema, o senhor me contou aqui que a lei que o Biden fez aí com um decreto presidencial em julho desse ano, e essa lei já foi derrubada por um juiz e todas as pessoas que eram indocumentadas, estavam casadas com cidadãos americanos. E eles tinham que estar aqui 10 anos ou mais, casados com americano, eles podiam receber um benefício porque eles mudavam a entrada de uma entrada ilegal para um parole, uma entrada legal. É só que acabou, veio abaixo, shutdown. Cortou. E o homem nem entrou ainda. E o Trump nem entrou ainda, o juiz já derrubou. Porque diz que feria a Constituição, parece, né? Segundo o argumento do juiz lá do Texas, diz que feria a Constituição, essa ordem executiva do Biden. I don't know, eu não sei. Mas o senhor tinha, inclusive, já 20 casos sendo trabalhados, né? Eu tenho 20 casos, mas eu não aceittei todo o dinheiro, só um percentagem, porque eu não estava seguro que eles iam aprovar isso. Você já tinha um sentimento, né? Porque se ela ganhava, então não tinha problema, podia continuar. Ok. Mas... Doutor Moisés Apsan, esse é o programa Você e a Lei. A partir de agora, nós do SEABA Brazilian Television, nós vamos tentar ajudar você, imigrante, você brasileiro que está aqui. Afinal, somos mais de 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos e, segundo fontes e informações, temos aí 230 mil brasileiros na suposta lista de deportação do Donald Trump. Mas, a partir de agora, nós vamos focar muito nos seus direitos e como você pode se defender. Então, a partir do dia 26, não esqueça, aqui no nosso YouTube, aqui no nosso canal, SEABA Brazilian Television, o programa será ao vivo. E você pode mandar, inclusive, suas perguntas a partir de agora. Manda aqui abaixo desse vídeo, abaixo desse programa, e aí a gente, no programa ao vivo, vamos começar a responder suas perguntas. Doutor Moisés, muito obrigado por mais uma vez. Obrigado, Amadeu. Obrigado por estar há mais de 40 anos lutando pelos direitos dos imigrantes, porque esse país aqui, ele foi construído nas costas de imigrantes e construído nas mãos de imigrantes. É verdade. Desde sempre. Eu estou pensando se o Trump vai jogar a esposa dele fora. É isso aí. Não perca o próximo programa na próxima semana. E dia 26, vamos estar ao vivo com vocês, usando inclusive o Superchat para conversar com vocês e tudo.